Wassfull. Como está, Walter? Muito bem, o senhor? Tudo certo. Acho que temos o privilégio hoje de explorar o tema do Seul-Nim-Do. O senhor poderia tecer alguns comentários a respeito do contexto de criação do Seul-Nim-Do? Bom, Walter, como você sabe, o Seul-Nim-Do foi desenvolvido por Grão-Mestre Moyat, seu Sikun, e isso foi em 1992, por uma necessidade de apresentar o sistema Wing Chun de uma maneira mais atual, mais contemporânea. Então ele desenvolveu uma sequência que contemplasse a evolução e o desdobramento da linha central para que, de início, as pessoas pudessem identificar as qualidades distintivas do sistema Wing Chun. Esse trabalho, ou essa proposição de aproximação das pessoas em relação ao universo do Wing Chun, o senhor acredita que desde a década de 90 até os dias atuais, nós estamos honrando essa promessa? Olha, Walter, você sabe muito bem que é um grande investimento que nós fazemos no Wing Chun Experience. Afinal, acreditamos que ele seja a interface necessária para que a sociedade possa compreender melhor as qualidades do sistema Wing Chun. O sistema Wing Chun, em sua história, vem de um processo de arte marcial reservada e, com isso, de pouco acesso da sociedade de modo geral. Por quê? Porque os movimentos são movimentos que não são constituídos por técnicas, mas sim por dispositivos corporais que vêm de um momento de pré-configuração. Isso tudo torna muito difícil para o público leigo compreender ao que pode proporcionar o sistema Wing Chun. A partir do momento que nós temos uma introdução, nós temos, como eu disse, uma interface que permita a compreensão da sociedade de modo geral com relação ao sistema Wing Chun, acredito que nós estamos contribuindo para o seu desenvolvimento. E essa tensão sempre foi presente entre os ancestrais e, particularmente, eu testemunhei isso com relação a Grão-Mestre Moyat. Eu acho que cabe talvez o resgate do próprio sentido etimológico do Seul-Nim-Do. O senhor poderia tecer um comentário a respeito? Seul significa pequeno, embrionário. Nim normalmente traduzido como ideia, mas também pode ser foco, atenção, pode ser lembrança, pode ser atualização, quer dizer, você está presente no momento. Por isso que foco é uma boa tradução, o que nos leva a entender que o Seul-Nim-Do, visto que Do é caminho, é o caminho para que você preste atenção nos detalhes, porque é assim que nós trilhamos o caminho das artes marciais, através do prestar atenção àquilo que hoje parece pequeno, mas que vai se desdobrar no futuro. Acredito que deva emergir uma curiosidade comparando, do ponto de vista etimológico, o conceito de Seul-Nim-Do e Seul-Nim-Tao. Há o Nim e essa relação entre Do e Tao. O senhor poderia estabelecer alguma correlação? É interessante porque quando o Grão-Mestre Moyat elegeu o nome Seul-Nim-Do, obviamente ele o fez em função da derivação do Seul-Nim-Tao. Nim-Tao é uma expressão que diz respeito justamente a esse pensamento, Normalmente, em budismo, quando nós falamos de Nim, nós estamos falando de uma vontade individual, ou uma ideia individual. Então é interessante porque em budismo nós temos 3 conceitos interessantes, que é primeiro do Mo Nim Tao, Siu Nim Tao e Dai Nim Tao. Dai Nim Tao é o grande pensamento. É aquela vontade. Normalmente o Dai Nim Tao está associado ao nosso querer aqui no Ocidente.
O Bom Nimtao seria o contraponto desse Dai Nimtao, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Por quê? Porque é a ausência do querer. Quer dizer, é aquilo que muitos budistas buscam como o seu ideal, né? A ser perseguido. Ou seja, aquele não querer, por quê? Porque a disponibilidade é plena a cada experiência que a vida proporciona. No entanto, quando nós estamos falando de Siu Nimtao, é um querer que nos dá uma direção, mas ao mesmo tempo nos permite enxergar os desdobramentos que a vida nos oferece. Ou seja, nós podemos assim explorar melhor o potencial de cada situação. Porque o que está, né, o que pode incorrer com relação ao Dai Nimtao? Eu quero tanto uma coisa que eu fico cego para as outras que a vida me oferece. Então, Siu Nimtao seria a proposta inicial de como começar o caminho. Então, como é o caminho? Então, nada como Siu Nimdou para reforçar essa ideia que depois virá com plena força quando o praticante inicia o sistema Wing Chun tradicional, que é justamente com relação ao primeiro domínio do sistema, que é justamente o Siu Nimtao. Então, Sifu, essa busca por um entendimento etimológico, e até em termos de comparação, né, de Siu Nimdou e Siu Nimtao, traz implicações muito significativas na perspectiva do tutor e do aluno. Sem dúvida. Inclusive, vale a pena lembrar que ambos, Siu Nimtao e Siu Nimdou, são praticados de forma estacionária. Ou seja, o Siu Nimdou ele foi inspirado no Siu Nimtao nesse particular. Né? E com isso dá uma diretriz de linha central estacionária que facilita o estudo de uma pessoa, de um candidato a praticante do sistema Wing Chun. O Siu Nimdou, eu entendo até dentro de uma perspectiva do pensamento clássico chinês, né, da ênfase da estratégia. Então eu acredito que ele deva estar imbuído de uma função estratégica perante um sistema no qual exige um conjunto de procedimentos para aproximar o cidadão comum de um sistema sofisticado e um sistema que tem uma característica que é a variação. Né? O que podemos colocar aqui em destaque do ponto de vista da função estratégica do Siu Nimdou perante o sistema Wing Chun, um sistema de variação? Como nós discutimos anteriormente, é muito importante que haja uma aproximação entre o sistema tradicional e a prática do Siu Nimdou. E essa aproximação vem a partir do entendimento, primeiro, do Siu Nimdou enquanto manifestação em domínios, assim como o sistema, o que caracteriza o sistema de variação. E também da correlação entre o componente associado e o componente principal. Ou seja, nós temos o Kintou, Siu Nimdou, e temos também os componentes associados, os Doilin, que podem, assim, dar uma possibilidade de interpretação da listagem. Eu digo possibilidade por quê? Porque a ideia do Doilin não é de aplicação, mas sim de exploração do que é possível ser trabalhado numa listagem. Também uma justificativa em privilegiarmos o termo componente e não exercício, que é um termo que nós temos muito no domínio comum, né? Quer dizer, é um componente associado, não exercício, porque não se trata de uma perspectiva técnica, de aplicação, mas de exploração de um potencial a ser elaborado. Aliás, é muito importante você tocar nesse ponto, Walter, porque quando nós estamos falando de sistema Wing Chun, há uma aproximação do senso comum com relação ao treinamento. E não necessariamente o sistema Wing Chun
pode ser visto dessa maneira. Aliás, eu acho que seria muito mais interessante nós vermos o sistema Wing Chun como um sistema que apresenta dispositivos onde possamos vivenciar corporalmente determinados conceitos e noções. Essa vivência, ela atinge núcleos profundos do nosso ser, a ponto desses núcleos ressignificarem a nossa visão diante do outro e, ao mesmo tempo, incorporar essas noções. Quando eu digo incorporar, é no sentido quase que literal, quer dizer, trazer para o meu corpo. Eu passo a estender para a conduta esses conceitos que são estudados. Então, a ideia não está baseada na repetição e tampouco na imitação, mas sim na exploração das possibilidades que a listagem, no nosso caso o Sunimdo, oferece a partir de uma vivência nos Doilin, que é justamente os componentes associados, como você se referiu.